Graça e paz a todos. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, hoje 19 de abril de 2020, e então estamos aqui para mais uma lição da revista Compromisso, que tem por título Os Livros Poéticos. E nós estamos, portanto, no livro de Provérbios. E essa é a última lição que fala a respeito de alguns provérbios escritos por Salomão. E você que tem acompanhado os nossos estudos, nós estamos na lição 10. E nós vamos então dar continuidade nesse estudo, tá? Então nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor orientação. Oremos. Obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença. Nós agradecemos também pela noite, pelo sustento, agradecemos pelo que o Senhor é na nossa vida, de modo, Senhor, que nós temos um coração muito alegre, muito satisfeito em estarmos na Tua presença, em estarmos Te servindo. Ó Deus, temos a certeza de que o Senhor está sustentando a Tua igreja em toda a face da terra. Por isso, nessa certeza, nós podemos agradecer ao Senhor por tudo que tem dispensado às nossas vidas. O Senhor não abandona os seus. O Senhor está sempre presente. É um Deus presente. É um Deus que está sempre conosco. E nós oramos agradecidos e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria no estudo de mais uma lição, que tem como livro-texto, livro base, a Tua palavra. Obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Então você que já está aí com sua revista aberta, hoje nós estamos na lição 10 e tem por título Preceitos para a Vida Prática. É até redundante ver esse título, porque na verdade a proposta mesmo dessa revista, de todas as 13 lições, é sobre questões práticas do dia a dia, né, da nossa vida. E nós estamos então nessa lição 10 em Provérbios, do capítulo 23 ao capítulo 31, que é o último. E temos como texto áureo o capítulo 28, versículo 6. É interessante nós dizermos que essa lição aqui, né, que trata de preceitos da vida prática, ela vai tratar muito com mais profundidade a questão de fora do ambiente familiar. Então, nos relacionamentos com os outros. Aí, o autor, ele começa aqui na primeira página, nesse subtítulo, ele coloca diversos preceitos e provérbios, com base nos capítulos 23 e 24. E ele começa definindo o que são preceitos. E a definição é justamente a seguinte: ordens, regras, normas, condições. Então, do capítulo 23 ao capítulo 29, apresenta sugestões de como viver em sociedade e como nós precisamos dessas orientações, né? Volta e meia, há algum deslize, e a palavra do Senhor, ela se preocupa até com esse detalhe,
que é importante também, como nós precisamos viver em sociedade, como nós precisamos nos inserir e como agirmos, porque nós vivemos em sociedade. O ser humano foi feito para viver em sociedade, não para viver isolado. Então, já que há essa necessidade de vivermos em uma comunidade, em uma sociedade, a palavra do Senhor, ela também nos instrui com relação a isso. Aspecto muito importante e que precisamos levar em alta consideração para que até mesmo sem querer, pratiquemos alguns deslizes. Então é necessário nós observarmos e a partir daí do que Salomão coloca em Provérbios, vai então nos ensinar, vai nos dar uma direção de como nos comportarmos. Então, o primeiro capítulo que Salomão aborda é o 23, e Salomão coloca aqui o comportamento da pessoa, como deve ser, comportamento de etiqueta à mesa. É interessante, muitas das vezes nós não levamos em consideração isso, né? Em alguns momentos até levamos, mas em outros relaxamos, não dando uma importância para certa etiqueta à mesa, né? Então o autor ele fala aqui na questão do desperdício daquilo que a pessoa coloca no prato e muitas das vezes coloca em excesso e não dá conta, não consome tudo que colocou no prato e consequentemente vai haver o quê? O desperdício. E isso é uma falha muito grande. E a questão levantada aqui é que muitas pessoas hoje em dia passam fome, né? Sempre ao longo dos tempos existiam aquelas pessoas bem pobres, paupérrimas, que passavam fome, e no nosso tempo não é diferente. Ainda existem pessoas que passam fome e precisamos levar em consideração isso. Colocar no prato apenas aquilo que vai consumir. Hoje, quer dizer, de alguns anos para cá, os restaurantes têm dado uma importância maior com relação a isso. E até colocaram uma taxa chamada taxa de desperdício, que será cobrada daquele que colocou em seu prato e não consumiu tudo e deixou resto considerável no prato. Então é cobrado uma taxa de desperdício. E isso se torna até pecado, porque muitas pessoas estão passando fome, né, nos nossos dias. Ainda no capítulo 23, Salomão ele aborda algumas coisas de maneira negativa, usando a palavra não, ou seja, aquilo que deve ser evitado, aquilo que não deve ser feito. E eu vou ler aqui, e é interessante que você abra também em sua Bíblia, Provérbios 23. E nós lemos estes versículos que o autor aponta aqui. Ele diz assim, alguns versículos falam sobre não fazer certas coisas. E ele coloca aqui os versículos. Então, Provérbios 23, nós vamos ler esses versículos. Versículo 3.
O que é que não deve ser feito? Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Não esgote suas forças. Tem pessoas que lutam, relutam, levam a vida toda tentando enriquecer e termina jogando toda a sua vida fora. Os melhores dias de sua vida que poderia desfrutar de outra maneira, ele termina jogando, desperdiçando a sua vida, jogando sua vida no ralo. Então, um conselho, né? Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. O outro, versículo 6. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece. O outro está no versículo 9. Não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. No versículo 10, não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos. O outro versículo que o autor aponta aqui é o versículo 13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. O versículo 17. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. O versículo 20 diz assim: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. E o versículo 31 diz assim: não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. Então, alguns versículos aconselhando para que não se faça. Ele prossegue dizendo aqui, são versículos importantíssimos para ler e meditar, pois aprendemos não somente o que fazer e o que não devemos fazer para o nosso próprio bem. Então, a orientação, o conselho que ele coloca aqui, dizendo não, usando primeiramente a palavra não, é, na verdade, com o objetivo para o nosso próprio bem. No capítulo 24, versículos 17 e 18, o que é que temos aqui? Capítulo 24, versículos 17 e 18, eu vou ler, diz assim: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Infelizmente, muitas vezes deixamos a desejar com relação a isso. A verdade é que nós precisamos entregar aquele que se considera o nosso inimigo, entregar nas mãos de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus está vendo todas as coisas. Deus vai fazer justiça, em toda situação. Então, a orientação aqui é com relação a não estarmos nos alegrando com a queda daquele que se considera o nosso inimigo. Para que Deus não se irrite conosco também. O objetivo não é esse. Se aconteceu algo com aquele que se considera o nosso inimigo, é permissão de Deus. É Deus disciplinando. Ou a pessoa colhendo
aquilo que plantou. Mas, ou em uma situação ou em outra, entregar nas mãos de Deus. Precisamos aprender com o erro dos outros. Não necessariamente precisamos passar pelas mesmas coisas, mas aprendendo com o erro dos outros, evitamos cair nos mesmos erros. Ele coloca logo aqui embaixo: este é um preceito que precisamos estar atentos todos os dias. Quando uma pessoa nos prejudica, a vingança e o desejo de que ela se dê mal é automático em nosso coração, mas Deus nos ajuda a limpar esse sentimento, se nós assim buscarmos em Deus essa ajuda, que é necessária em muitas situações, para que Deus limpe o nosso coração, para que Deus tire do nosso coração se há algum sentimento de amargura, e então que Deus retire esse sentimento para que não fique amargurando a nossa vida inteira. Mais preceitos e provérbios. Aqui ele vai trabalhar do capítulo 25 ao capítulo 29, e o 25, versículos 6 e 7. Vamos ler esses versículos. Capítulo Provérbios 25, 6 e 7. Diz assim: não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga: suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Ou seja, a questão levantada aqui é que muitas vezes as pessoas, sem ser procurada, sem que tenha sido oferecido a ela algum lugar de destaque, a pessoa, por iniciativa própria, procura esse local, procura esse lugar de destaque. Então Salomão não aconselha isso. É melhor se sentar num local que não tenha destaque e depois ser chamado para um local em que esteja mais aparente aos outros ou em destaque mesmo, do que se colocar já e depois alguém pedir para se retirar. Então, seguindo este conselho, é muito sábio a prática, a prática dele. É muito melhor ser convidado a assumir um lugar mais elevado do que o contrário. Sabedoria nessas horas também. E como precisa, No capítulo 25, versículo 11, ainda está nesse capítulo 25, agora o versículo 11 diz assim: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. A palavra proferida no tempo certo. Isso aí é algo que precisamos, de fato, de um grande discernimento. Pedir discernimento da parte de Deus com relação a isso. Infelizmente, por nós, em geral, nós seres humanos, muitas das vezes somos muito imediatistas e não calculamos as consequências do que nós vamos fazer ou do que nós vamos falar. E aí, não levando em consideração o tempo apropriado,
não levando em consideração a pessoa que vai ouvir, não levando em consideração a forma de falar, né? Não levando em consideração como vai falar. E aí, se não levarmos em consideração esse tripé, a palavra que seria bendita se torna maldita, porque não foi avaliado. Agiu precipitadamente, não esperou o tempo apropriado, não falou da maneira correta, não levou em consideração o perfil da pessoa. É necessário muito discernimento com relação a isso. Precisamos, a verdade, sermos mais tardios com relação a isso. Para quê? Para que possamos dizer, para que possamos expressar a nossa opinião, para que possamos expressar a nossa visão, né, da situação de uma maneira saudável ao ouvido da pessoa que vai receber a mensagem. Então, o Salomão, ele compara aqui como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita na hora certa. Vamos adiante. No capítulo 26, apresenta conselhos de um rei a outros reis. Salomão, com sabedoria e posição, pode orientar. Salomão, o sábio, o grande sábio, ele tinha toda a condição para orientar. E ele diz o seguinte, no versículos 18 e 19 do capítulo 26, como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o próximo e diz, fiz isso de brincadeira. Quem nunca ouviu isso de alguém? Fiz isso de brincadeira. Quer dizer, lança a flecha, lança com objetivo, quer ferir alguém, quer dizer alguma mensagem que machuca, e depois no final, não, foi brincadeira. Espera aí, que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa? É necessário muito cuidado. Porque o outro, do outro lado, não é qualquer um. É um ser humano também, que precisa de respeito, precisa de consideração, assim como nós queremos também. E muitas das vezes, fala-se coisa séria, de modo como se fosse brincadeira. E que na verdade não é. Então, é necessário muito cuidado com relação a isso. Na outra página, ele já vai falar do capítulo 28, e é até o versículo 6, é até o texto áureo, né, da nossa lição. E aqui ele fala do versículo 6, 12 e 26. Deixa eu ler aqui. É melhor o pobre que vive com integridade do que o rico perverso nos seus caminhos.
Quando os justos triunfam, há grande glória, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O 26. Quem confia no próprio coração é insensato, mas quem age com sabedoria viverá em liberdade. Ele coloca aqui assim: quando olhamos para a nossa sociedade com noticiários mostrando comportamentos totalmente fora do padrão de Deus, vemos que a riqueza adquirida por subornos, contratos interesseiros e outros meios só trazem frustração e tristeza, prejudicando a pessoa e sua família. Quando vemos pessoas sérias e comprometidas com valores eternos, a alegria nos toma, como diz no versículo 12. Nada como colocar a cabeça no travesseiro e dormir uma noite sem preocupações com o que virá no dia seguinte. Vamos adiante. Nele aborda aqui o testemunho de um sábio, com base no capítulo 30. E ele aqui pega os versículos 7 ao 9, dizendo o seguinte: peço-te que não me negues duas coisas antes de morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia, para que não furte, para que na fartura não te negue, e diga: quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, eu não venha a furtar e profane o nome de Deus. Ou seja, o desejo dele aqui é o equilíbrio. Nem tanto, nem tão pouco. Nem em excesso, nem em pobreza. É mais um equilíbrio. Um equilíbrio muito saudável. Né? Porque muitas vezes a pessoa que, quando se acha com fartura, ela nega a Deus e acha que foi por sua própria condição. Então, ele aí joga para um nível mais baixo. É claro que isso não tem que acontecer, mas muitos, na sua fraqueza, que olha para um lado, olha para outro, vê que não tem, lhe falta, aí quer furtar. E então termina maldizendo o nome de Deus. Então ele pede por um equilíbrio. E é isso que nós precisamos pedir realmente a Deus, um equilíbrio. É mais sensato para a nossa vida nós termos um equilíbrio. Não só na área financeira, mas em toda a nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Precisamos ser pessoas equilibradas. Muitas das vezes nos deparamos com pessoas que são excessivas nas suas atitudes, nos pensamentos, nas suas colocações, né? São exageradas e realmente isso causa até um choque em nós. Então, a palavra é equilíbrio. A pessoa equilibrada sabe lidar com situações. É uma pessoa sensata, né? Então, o desejo dele aqui é que na vida dele seja uma vida equilibrada, sem excessos, também sem falta, né? Mas um equilíbrio, uma moderação, cai muito bem. Isso é uma palavra para nós, né? Vamos adiante.
Prosseguindo aqui, ainda nesse testemunho de um sábio, o autor coloca aqui: sabedoria nas escolhas, de maneira que Deus esteja sempre orientando em qual direção ir, para que a nossa vida seja um reflexo em sua luz, de sua luz em nós. Salomão também chama a atenção nos versículos 24 a 28, que diz assim: há 4 coisas na terra que são pequenas, mas extremamente sábias. As formigas são um povo sem força, mas no verão preparam seu alimento. Os coelhos, um povo sem poder, mas vivem nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam todos enfileirados. A lagartixa, que pode ser apanhada com as mãos, mas anda nos palácios dos reis. Ele aqui coloca formiga, coelho, gafanhoto e lagartixa, pequenos insetos e animais que nos ensinam grandes lições. Previdência das formigas, segurança dos coelhos, equipe dos gafanhotos e liberdade das lagartixas. É a natureza nos ensinando. Então, realmente precisamos aprender aqui com a natureza. Precisamos. Muitas vezes deixamos a desejar e aí Salomão nos leva a pensarmos e meditarmos o que a natureza pode nos ensinar. As formigas, elas podem não ter força, mas elas, no verão, elas preparam o seu alimento para o tempo difícil, para o tempo do inverno. Quantas vezes a gente já viu as formigas fazer até um caminho cheio de formiga carregando pedaços de folhas que elas cortam, levando para debaixo da terra. Elas se preparando, estão deixando reserva para um tempo em que elas não poderão fazer. Então, já se preparando. Resgata aqui aprender também com os coelhos, em que eles vivem nos penhascos. Isso aqui é entendido como segurança. Segurança. Apesar dos coelhos não terem poder algum, mas eles se sentem seguros nos penhascos. Precisamos buscar sempre a segurança. Em quem? Em Deus. Deus é o local onde nós podemos estar mais seguros, nos braços de Deus. Ele também resgata o exemplo dos gafanhotos, que apesar não terem um rei, uma liderança, mas eles, pelo próprio instinto, eles têm um instinto de equipe, porque eles voam enfileirados, eles trabalham em equipe, e isso faz toda a diferença. E muitas das vezes somos muito individualistas e precisamos aprender a trabalhar em equipe, um ajudando o outro, cada um dando a sua contribuição, porque o que um não sabe, o outro sabe, então um vai completando o outro, e isso é trabalho em equipe. E a liberdade das lagartixas.
que as lagartixas podem ser apanhadas com as mãos, mas andam nos palácios, ou seja, elas andam aonde quiserem, a tal ponto que vão aos palácios dos reis. Ou seja, isso aí traduz-se em liberdade. Nós agradecemos a Deus porque Ele nos dá essa liberdade. O Senhor não nos força nada. Ele nos dá liberdade, escolhas. Vamos adiante, seguindo o conselho de uma mãe. Este capítulo, muito conhecido entre nós, é, na realidade, uma mãe aconselhando seu filho. Está em Provérbios 31. É uma mãe aconselhando seu filho na escolha de uma esposa. Uma mulher descrevendo o perfil de uma outra mulher que seja digna de seu filho. Ela inicia seu discurso aconselhando o filho a ter cuidado com aqueles que não têm voz nem vez, para que ele seja um rei sábio, esteja atento a todas as necessidades do seu povo. Em seguida, descreve a mulher virtuosa. Virtuosa significa repleta de boas características morais, honrada, honesta, que tem boa conduta, esforçada, bela, excelente, etc. Dos versículos 10 ao 31, ela usa o alfabeto como se fosse um acróstico para descrever essa mulher virtuosa. E no próximo parágrafo tem a descrição dessa mulher virtuosa. Como é? Ela é confiável, bondosa, habilidosa, previdente, organizada, administradora, cuidadosa de si e dos outros, trabalhadora, sensível, tranquila, boa reputação, boa negociadora e sábia. Por isso ela é admirada e homenageada. Então, esse aí é o perfil da mulher virtuosa, que tem todas essas qualidades. Mais adiante o autor coloca o seguinte: uma mulher de bem consigo mesma, confiante de que Deus está no controle, que busca sabedoria para todas as decisões, ela se torna uma bênção para todos. É um grande desafio para a mulher cristã seguir esses valores num mundo tão volátil em que vivemos, onde tudo vale desde que eu esteja bem, não importam os outros. É a chamada sociedade líquida ou descartável, em que os valores estão se perdendo. Mas, como cristãos comprometidos com o Senhor, precisamos estar sempre na busca por uma vida íntegra, vivendo de acordo com os conselhos da sua palavra. A busca da sabedoria diariamente deve ser nossa meta constante. O autor ele aborda aqui a questão da sociedade líquida, e que ele coloca aqui ou descartável. Ou seja, a sociedade líquida que nós estamos vivendo nos nossos dias, né, século XXI, pós-modernidade, é aquela sociedade em que ninguém tem compromisso com ninguém. Né? Ou seja, o que importa sou eu. É por causa dessa filosofia que hoje não se tem relacionamentos duradouros. E a gente vê isso constantemente. Um casal casa-se hoje, amanhã está se separando. É sociedade líquida, que se torna descartável, sem compromisso com ninguém. Então,
as pessoas, elas estão muito mais preocupadas consigo mesmas do que com o outro. Isso acontece, esse conceito de sociedade líquida, acontece em todas as esferas da sociedade. Não só no relacionamento conjugal, não só no relacionamento familiar, mas também no relacionamento profissional. Isso acontece dentro das igrejas também, sem compromisso algum. Muitas pessoas vivendo sem compromisso algum com a igreja local. Hoje está aqui, amanhã já não está, já procuram a outra, e assim vai levando a vida, nunca se fixa em uma igreja, nunca se fixa em um local, porque a igreja para ela é descartável. Se ela não está bem ali, ela vai para outra, e assim vai levando a vida. Não se prende ou não cria raízes, não cria relacionamento duradouro. É isso que está imperando na sociedade hoje. E é isso que é descrito como sociedade líquida. Então, aí vem o conselho do autor, quando ele diz assim: mas como cristãos comprometidos com o Senhor, precisamos estar sempre na busca por uma vida íntegra, vivendo de acordo com os conselhos da sua palavra. Aqueles que observam a palavra de Deus, é claro, vão agir totalmente contrários a essa liquidez na sociedade. Porque a palavra do Senhor nos dá base, né? Essa base em que nós podemos estar sustentados, alicerçados. E que a partir do momento que nos encontramos em uma base, nós podemos confiar e ali trilhar o caminho segundo essa sustentação. Então, precisamos, mais do que nunca, buscarmos subsídios, buscarmos conselhos, buscarmos ensinamentos na palavra do Senhor, para que tenhamos uma vida diferenciada dessa sociedade que convivemos em pleno século XXI. É uma característica da sociedade de hoje. Bom, ele conclui aqui, vai para a conclusão, abordando o capítulo 28, versículo 6, que é o texto áureo, e não vamos comentar isso aqui, porque vai ser tema da nossa meditação desta manhã. Eu apenas quero concluir com, no último parágrafo, lá para o final, que diz assim: o livro de Provérbios apresenta implicações práticas de confissão de que Deus é o Senhor de tudo que diz respeito à vida. A fé deve ser vivida no mundo cotidiano, onde problemas exigem sabedoria prática. Esse é o tema de Provérbios. A maneira como nos relacionamos com os outros indica o como nos relacionamos com Deus. Grande verdade. Busque sempre mais conhecimento e sabedoria e seja uma bênção. Então, chegamos aqui ao final da lição 7 e ao final de uma série de estudos em Provérbios. A partir da próxima semana, nós já vamos para a lição 11 e vamos entrar no livro de Eclesiastes. E assim vamos ficar 2 domingos em Eclesiastes.
na lição 11 e lição 12. Então vamos nos preparar para a próxima lição e nós encerramos por aqui o estudo dessa lição 10. Nós vamos orar e depois vamos meditar na palavra do Senhor. Oremos. Ó Deus, agradecemos por mais esse estudo e que a Tua palavra realmente tem nos ensinado e o quanto aprendemos nesse livro de Provérbios, que são situações práticas do nosso dia a dia. Hoje, em especial, como podemos proceder com relação ao relacionamento com os outros. Ó Deus, que possamos de fato ter aprendido e colocarmos em prática. Tua palavra nos ensina em todos os aspectos da nossa vida. E por isso, Senhor, mais uma vez agradecemos. Continua a falar conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Provérbio 28. Versículo 6. Vinte e oito, 6 diz assim, na minha versão NVI: melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Então nós temos aqui dois opostos: o pobre íntegro e o rico perverso. E aqui, meus irmãos, nós vemos claramente quando é definido o adjetivo do pobre, ou o adjetivo para o pobre, que é íntegro. E o que é a pessoa íntegra? É a pessoa que não se deixa corromper, que age com honestidade. Então esse é um lado da moeda, não é? O pobre íntegro. O outro, que também é definido o adjetivo para aquele que é rico, como diz o versículo aqui, o adjetivo é perverso. E qual é e como é a pessoa perversa? É a pessoa que tem má índole, com tendência a praticar crueldade. É ainda a pessoa capaz de prejudicar alguém. Então, meus irmãos, diante disso, eu quero ler também, e eu peço a você que abra no Salmo 73, Salmo 73, e aqui nós vamos ver o que o salmista ele coloca e que ele deixa muito claro aqui ao escrever que ele sente uma certa inveja dos que são ricos. E olhe como ele coloca, é necessário nós lermos todo o Salmo 73. Acompanhe sua Bíblia. Diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens.
Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca rogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente e completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, aí ele cai em si, né? Ele fala daquela inveja que ele teve do arrogante, do rico perverso, né, que tem maldade no coração, que fica maquinando perversidade, e depois ele cai em si. No versículo 23 ele diz: contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Associando esse texto ao texto áureo, que eu vou repetir mais uma vez, melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Melhor o pobre íntegro, né, em seu comportamento, nas suas atitudes, em toda a sua conduta, do que o rico que maquina maldades, que maquina fazer mal para o outro. Sabe por que melhor o pobre íntegro? Porque Deus observa os dois. Deus está atento aos dois. E olha só a conclusão que o salmista, a partir do versículo 23, ele chega. Primeiro ele teve aquela inveja, teve o desejo de ser como o ímpio, como o rico perverso, que é arrogante. Mas ele cai em si e é melhor o pobre. Sabe por quê? Versículo 23, porque Deus sustenta. Deus sustenta. No versículo 24, porque Deus dirige os conselhos.
Deus dirige os conselhos a ele. É melhor o pobre íntegro, sabe por quê? Porque ele será recebido com honras, está no versículo 24 também, será recebido com honras. Porque Deus honra aqueles que o honram. É melhor o pobre íntegro que coloca a sua cabeça no travesseiro e pode dormir tranquilo, e quando acordar, viver sua vida sem estar preocupado a quem deve ou a temer alguma coisa, porque o ímpio, o infiel, o arrogante terá um fim, diz o versículo 27, será destruído. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. E aí, o melhor de tudo, a conclusão, e eu quero concluir com o último versículo do Salmo 73, que é como nós precisamos pensar e proceder como aqueles que têm poucos recursos, mas que se mantêm íntegros diante do Senhor e do mundo. Pode dizer, como o salmista disse aqui no versículo 28, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os dias os seus feitos. Que nós possamos nos refugiar no Senhor. Que nós possamos ter o Senhor como nosso abrigo. Que nós possamos ter o desejo sempre de estar perto do Senhor e proclamarmos os seus feitos todos os dias. É melhor o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Que Deus nos abençoe grandemente e que possamos sempre colocar Deus como sendo nosso alvo maior. Para mim, bom é estar perto de Deus. Vamos orar mais uma vez? Agradecer a Deus. Ó Pai, como é bom aprendermos com o Senhor. Aprendermos com a Tua palavra. Cada palavra que o Senhor aqui colocou na Sagrada Escritura é palavra de conselho, é palavra que nos orienta, é palavra que nos sustenta, é palavra que nos edifica. Ó Deus, que jamais tenhamos o desejo de estarmos fora da Tua vontade, mas que possamos sempre procurar trilhar nos Teus caminhos uma conduta em que, na avaliação dos outros e na Tua avaliação, seja uma conduta íntegra, uma conduta honesta, uma conduta que faça refletir o Senhor em nós. Precisamos do Senhor, dependemos do Senhor para tanto. Obrigado. Nos dá um continuar de dia na Tua santa presença. Nós oramos em nome de Jesus. E assim chegamos ao final de mais uma transmissão da nossa escola bíblica dominical. Eu quero dizer que
Logo mais à noite estaremos transmitindo o culto de louvor e adoração, e que o Senhor continue nos abençoar grandemente e que estejamos atentos ao que a palavra do Senhor nos diz. Até lá, até o nosso próximo encontro, e que Deus continue nos abençoando grandemente.